Graça e paz, meus queridos irmãos, boa noite. Estamos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria que você e a sua família aí no conforto do seu lar adorem, cante, louve ao Senhor com tudo que você pode. Tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Na cidade do nosso Deus, no Santo Monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos. O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos declarar que Ele é santo. Aleluias. Deus, bem-vindo em nossos lares, Senhor Jesus. Oh Pai, nós amamos a Tua presença. Nós sentimos falta do queimar do Senhor dentro de nós, oh Deus. Nessa hora, Deus, nós queremos declarar quão grande é o Senhor, quão bom é o Senhor, Jesus. Tu és santo, Tu és exaltado. Estabelece o Teu trono dentro das nossas casas, Senhor Jesus. Oh Deus, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo
Graça e paz, meus queridos. Depois de um louvor tão maravilhoso como esse, de cânticos tão poderosos que entra na nossa alma e nos faz pensar e nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Eu quero, antes de pregar a palavra, de compartilhar a palavra com você, eu quero lembrá-lo. Honre ao Senhor com os teus recursos e com as primícias de toda a sua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus. Não se esqueça da casa do Senhor. Não se esqueça dos compromissos da obra do Senhor. Continue honrando ao Senhor, continue abençoando a sua igreja com seus dízimos e com as suas ofertas para que as coisas continuem avançando e não parem. Esse é um tempo de transição, mas é um tempo onde nós estamos geograficamente afastados, mas espiritualmente estamos unidos no Senhor. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, a sua casa, que Deus te faça prosperar em Cristo Jesus, abra janelas no céu, portas na terra e derrame sobre a sua vida bênção sem medida. Amém? Agora, meus queridos irmãos, este é um texto registrado no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eu quero falar hoje sobre o desejo pela eternidade. Em um mundo transitório. O desejo pela eternidade em um mundo passageiro, em um mundo transitório, em um mundo que está se acabando, como diz o apóstolo João. O mundo está se acabando. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Olha que legal. Deus colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. De acordo com a doutrina cristã, de acordo com o que nós cremos, com a criação, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus disse: façamos, pois, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais e todo réptil que se move sobre a terra. Deus E eu queria que pensássemos um pouco. Então nós temos uma necessidade interna. Uma vez que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos uma necessidade interna de nos relacionarmos com Deus. Isso é gritante em nós. Nós temos essa necessidade. Que o homem está em busca da felicidade, que o homem está em busca de alguma coisa e ele vai tentando preencher esse espaço com coisas que está ao alcance da sua mão ou dos seus olhos. E eu queria que você pense um pouco,
filósofos discorreram sobre isso. O próprio Platão, um dos grandes filósofos antigos, em um dos seus diálogos, discursos, ele compara os seres humanos a jarros de barro, quebrado, trincado. E com isso ele conclui que nós, como seres humanos, estamos sempre incompletos. Por mais que nos encham, nós temos aquele sentimento, aquele sentido de incompletude. Existe na linguagem empresarial, na linguagem de administração, chamado fator mínimo do barril, não é? Que é quando uma das aduelas do barril é a menor, ela que define a quantidade que vai permanecer dentro do barril. Você pode enchê-lo até a boca, ele vai esvaziar até a menor aduela. Assim, nós como vasos trincados, vasos rachados, o homem como um vaso quebrado, por mais que ele seja cheio, ele sempre vai vazar até aquela altura mínima, onde está a trinca, onde está esse vazamento. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso, que de algum modo nós estamos sempre incompletos. De algum modo. Sabe aquele sentimento que você não sabe explicar? Quando você inicia seu dia, às vezes você não sabe explicar. E quando você termina o seu dia também, você não sabe explicar. E aí você faz um projeto e quando você termina esse projeto, aquele sentimento não sai. E você joga isso para um outro ano e percebe que esse sentimento continua ali. Nós estamos sempre incompletos. Nós podemos despejar muitas coisas no recipiente da nossa vida, mas há algo que impede esse jarro de estar cheio. E eu quero que nós pensemos um pouco, estamos sempre parcialmente vazios. E por esse motivo temos a consciência profunda de falta de completude e de felicidade. Jesus, ele disse o seguinte: quem beber dessa água tornará a ter sede. Quem beber dessa água, está registrado. No livro de Provérbios, Salomão disse: para que se dedicar tanto às riquezas? Para que gastar tanto tempo com as riquezas? Se dedicar tanto, elas desaparecem num instante, como um pássaro voa para bem longe. Para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem num instante e como um pássaro, elas voam para bem longe. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas como águia, voam para o céu. Quero que você pense um pouco nisso, meu querido. E ainda no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 24, olha o que está escrito: porque as riquezas não são para sempre, e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Elas criam asas e elas voam. Elas não duram para sempre. Então essa ideia, esse sentido de incompletude, de estarmos sempre vazios, de estarmos sempre precisando de algo, isso consome o ser humano. Porque Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. E esse sentimento é profundo, esse sentimento é intenso. Por isso que eu quero que você pense. Um desejo pela eternidade no mundo transitório. Vamos pensar um pouco mais. Aristóteles foi um discípulo de Platão, para ser um pouco mais filosófico. Ele afirmou: todos os homens aspiram à vida feliz. Todos os homens aspiram à felicidade. Isso é uma coisa manifesta. E isso é tão sério, nós temos na nossa Constituição, no Senado, foi enviado para o Senado, já foi votado e aprovado no Senado, uma PEC da felicidade, de 19, no artigo 6 da nossa Constituição, uma emenda no número 19 de 2010, essa proposta foi enviada ao Senado, que é denominado PEC da felicidade. Ela diz o seguinte, artigo 6 da Constituição Federal: para incluir a busca da felicidade para cada indivíduo e pela sociedade, mediante a dotação pelo Estado e pela própria sociedade das adequadas condições do exercício desse direito. Então, explicando essa emenda, a Constituição Federal, para considerar os direitos ali previstos como direitos sociais essenciais à busca da felicidade, é um direito essencial
do brasileiro, não só do brasileiro, do ser humano, porque é algo inerente ao ser humano. Ele se sentir incompleto, ele se sentir vazio, ele se sentir desejoso de algo, então ele está sempre em busca de completude, em busca de preenchimento, em busca da felicidade. Tanto que consta no artigo 6º da nossa Constituição, os irmãos podem conferir. Porém, preste atenção no que eu vou falar. Esse desejo não é um problema. Ele é lícito. Não é problema você desejar a felicidade. Não é problema você buscar a felicidade. É garantido por lei. Não é. Mas o problema é o fato de os homens buscarem a felicidade nos lugares errados. Aí está o problema. É quando nós buscamos a felicidade naquilo que não pode dar felicidade. É quando nós dedicamos a nossa vida na busca daquilo que vai criar asas, logo cria asas e foge de nós. E aí o sentido de vazio sempre continua. Agostinho de Hipona, o pai da Reforma, um dos precursores da Reforma Protestante, ele disse o seguinte: porque nos criastes para ti. O nosso coração vive inquieto enquanto não repousas em ti. Porque o Senhor Deus nos criou para ti. O nosso coração não repousa tranquilo enquanto não estiver em ti. Sabe, quando o transcendente é retirado, resta-nos somente o campo da imanência do nosso ser. Vamos pensar um pouco sobre isso. A causa e a solução não passam mais a ser Deus. Esse é o grande problema. Tanto a causa do nosso desejo, quanto a solução do nosso desejo, da nossa busca, não passa mais a ser Deus ou algo fora de nós, mas algo entre nós e em nós. Vamos pensar um pouco. Jean-Paul Sartre disse que não podemos achar felicidade em nada que seja humano. Olhe ao redor. Você não conseguirá achar a felicidade em nada. Absolutamente nada que seja humano. Talvez um pouquinho de alegria, momentânea, muito curta. Mas nós não conseguimos encontrar a felicidade em nada que seja humano. E que estamos condenados a ser incompletos em nossa existência presente. Como isso é forte? Nós estamos condenados a ser incompletos na nossa existência presente. Nossas esperanças e anseios mais profundos nada mais serão do que esperanças e anseios profundos. Meu Deus, que desespero! Continue comigo. A visão cristã afirma que nada nesse mundo pode nos satisfazer plenamente. João, no capítulo 4, a partir do versículo 5, está escrito assim: como resposta, Jesus lhe disse que qualquer que beber desta água do poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que ele dá nunca mais terá sede. Porque a água que ele dá se fará uma fonte de água que salta para a vida eterna. O nosso Senhor falou, discorrendo ali com uma mulher à beira do poço, ele falou: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede. A ideia, o sentimento de vazio não sairá. A sua sede não se acaba com as coisas desse mundo. Não há nada no ser humano, não há nada produzido pelo ser humano, não há nada em torno do ser humano que possa satisfazer plenamente o ser humano. Nossa, isso é verdade. O Senhor falou: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a eternidade, para a vida eterna. Então acompanhe comigo. Quando a gente analisa outra experiência humana, encontramos o marxismo. O marxismo que reconhece esse sentimento de insatisfação e diz presunçosamente que pode curá-lo. O marxismo diz que pode curá-lo. A causa, dizem eles, é a propriedade privada. O marxismo diz que a causa
desse vazio é a propriedade privada. E a solução é o advento da revolução. Esse sentimento de insatisfação persiste até mesmo nos países, nos locais onde a revolução aconteceu. Antes, pelo contrário, esse sentimento ele é absurdamente alto. A insatisfação atinge níveis estratosféricos. Eu queria que nós pensássemos um pouco nisso. E essa insatisfação vai aumentando e ela continua. E a tentativa de eliminá-la, a única coisa que deixa são mortos, esticados pelo chão, inválidos, esfomeados, pobres. Pensa comigo, meu irmão. Prazer, beleza, riqueza, relacionamentos pessoais, tudo isso parece prometer tanto, não é? Tanto. Gente, quando eu conquistar aquela menina, quando eu me casar, nossa, quando eu tiver aquela casa, quando eu atingir esse patamar na minha carreira, não, quando eu tiver essa quantidade de dinheiro aplicada, meu Deus, quando eu comprar a minha fazenda, quando eu tiver um número X de bois, quando eu fizer tal viagem, todavia, alcançadas tais coisas, descobrimos que aquilo que buscávamos nelas não está lá, está além. Quando nós alcançamos essas coisas, nós descobrimos que o que nós estamos buscando não está lá, está além delas. E eu queria que nós continuássemos pensando nessa noite que uma insatisfação divina permeia a nossa alma, permeia a experiência humana e que nos leva a indagar se existe alguma coisa capaz de satisfazer a busca do homem nessa vida, nessa terra. Se há algo que é capaz de satisfazer a nossa busca nessa terra. Pense comigo um pouco. Lembre-se de algo que nós desejávamos muito um tempo atrás. E aí nós alcançamos. E antes, ou no momento que pensávamos que ficaríamos satisfeitos e que não desejaríamos mais aquela coisa, não desejaríamos mais aquilo, que não iríamos querer mais porque nós alcançamos aquilo, mas nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Nós alcançamos essas coisas. Nós temos essas coisas. E sabe o que acontece comigo, com você? Você continua desejando mais dessas coisas. Elas já não te satisfazem, muitas nem te alegram mais. Tanto, pelo contrário, algumas já te causam desânimo, tristeza, e você coloca seus olhos em outras coisas que estão além dessas. E nós acreditávamos que quando alcançássemos essas coisas, felizes, realizados, satisfeitos, mas quando nós chegamos a elas, quando nós tomamos nas nossas mãos, nós descobrimos que o que nós queremos está muito mais. Quem beber dessa água, o Senhor Jesus diz, tornará a ter sede. Foi o que o Senhor nos diz. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Nada que seja finito é capaz de satisfazer o profundo anseio que sentimos dentro de nós. Nada que seja finito vai conseguir satisfazer esse anseio dentro de nós. Então, continuem comigo. Quando a gente pensa, tem um outro pensador cristão, Søren Kierkegaard, ele disse, e segundo ele, a menos que uma pessoa possa manter as duas dimensões numa relação adequada, de maneira a unificá-las, ele nunca será realmente um eu. A parte de Deus, cada ser humano é um eu dividido. Olha que lindo. Se nós não equilibrarmos esse
passageiro, transitório com o infinito. A parte, nós não conseguimos equilibrar essas coisas, um desejo pela eternidade no mundo transitório, um funcionamento correto em relação à eternidade no mundo transitório. Nós nunca seremos um eu completo, porque longe de Deus nós sempre seremos um eu dividido. Nossos desejos, eles parecem transcender as limitações do nosso corpo. Nós não somos um corpo. O nosso desejo transcende e aí nós criamos e buscamos símbolos da ausência. Símbolos da ausência. Porque isso nos consome. E eu queria que nós pensássemos um pouco. Estados como o desespero mostram que as pessoas não são feitas totalmente ou em última análise para este mundo. Nós não somos feitos totalmente em última análise para esse mundo. Há algo eterno em nós. Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Um desejo profundo pela eternidade. E isso nos consome. Então, quando a gente pensa, o ser humano, ele não é um absurdo, uma paixão inútil, mas o ser humano é antes um filho rebelde de Deus, cuja inquietação e ansiedade e desespero podem e devem conduzi-lo ao braço do Pai. Nós nos rebelamos contra Deus, nós nos afastamos de Deus. E esse desejo, ele pode e deve nos conduzir de volta aos braços do Pai. Esse desespero é de fato uma doença. E essa doença tem cura quando nós encontramos o nosso verdadeiro lugar, que é na presença do Senhor. Que é aquietados. Que é seguros nos braços do nosso Pai Celestial. Então pensem comigo. Agostinho, parafraseando o que eu falei dele no início, ele disse o seguinte: o nosso coração está inquieto, porque ainda não encontrou um lugar de descanso. E muito menos se deu conta de que o único lugar de descanso possível é o próprio Deus. O fator da eternidade que ele implantou em nós nos deixa todos, em última análise, frustrados, infelizes e inquietos, até que finalmente entremos em seu descanso. O Senhor Jesus falou: olha, servo bom, infiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no descanso do teu Senhor. Ele próprio disse: não vos inquieteis com coisa alguma. Não permita que o seu coração se perturbe, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Então não permita que o seu coração se perturbe. Creia em Deus, creia também em mim. Pense nisso, eu oro para que Deus opere em nossos corações, nos lembrando que toda vez que as pessoas nos decepcionarem, e elas vão nos decepcionar, Deus é o único que não fará isso. Deus não fará isso. Outra coisa, quando os nossos sonhos forem frustrados, eles não se preocupem, eles não terão nenhum valor na eternidade e no fim para a sua felicidade, a nossa felicidade. Nada. Todas as circunstâncias de algum modo nos entristeçam, elas servem para lembrar que aqui não é o nosso lugar e que nós devemos sempre olhar para além de nós mesmos e além das coisas dessa terra. Meu querido, vamos fazer um exercício? Olhe ao redor, olhe em volta. Olhe em volta, tudo vai ser devolvido à terra, porque pertence ao pó. Tudo isso vai ser devolvido à terra. Tudo que você tem, comprou, adquiriu, sabe de uma coisa? Vai ser devolvido à terra. Até o seu próprio corpo, o nosso próprio corpo, será entregue na terra novamente, porque ele pertence ao pó, e ao pó ele voltará. Sabe, a única coisa que vai nos acompanhar é aquilo que está dentro de você. É aquilo que você desenvolveu dentro de você. Seu homem interior, seu homem espiritual, seu relacionamento com Deus,
a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, o verdadeiro padrão de conduta e de excelência. Por isso que a Bíblia nos adverte: o mundo passa e com ele as suas concupiscências, mas aquele que tem Cristo, esse permanece eternamente. Deus nos dotou de uma capacidade tal que nenhum prazer nessa terra pode satisfazer, somente a presença dele. Para encerrar, quero refletir com você sobre isso. Quando João escreve, ora, o mundo passa, em 1 João 2, versículo 17, está escrito assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. No verso 16, o apóstolo, ele fala o seguinte: o amor do mundo e o amor do Pai são totalmente incompatíveis. Você não pode amar o mundo e amar a Deus. Irmãos, é sabido que muitos cristãos nominais que dizem amar a Deus, eles gastam fortunas, tempo, gastam a vida em troca de coisas que não podem satisfazê-los e abandonam aquilo que é verdadeiro, aquilo que é digno do céu. A ajuda aos pobres, aos necessitados, aos menos favorecidos, a pregação do Evangelho, a sustentação, o sustento do Evangelho, a manutenção da obra de Deus. Muitos cristãos gastam muito dinheiro com coisas que são totalmente desnecessárias, quando a Bíblia fala que não se pode amar o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos pensar. No versículo 17, João acrescenta uma segunda razão: não faz sentido amar o mundo, porque o mundo é passageiro. É melhor e mais sábio escolher o que permanece, e fazendo isso, nós mesmos também vamos permanecer. O mundo passa, como eu disse, tudo que está ao seu redor vai ser devolvido para a terra. Tudo. Irmãos, eu vi um pai uma vez que fez com os filhos dele um simulado muito interessante e os levou a um ferro velho, cheio de carros amassados, retorcidos, brinquedos, eletrodomésticos quebrados, bicicletas velhas, só coisa quebrada, coisa velha. E os filhos não compreendiam o que eles estavam fazendo ali. E eram 3 irmãos, e eles chateados, querendo ir embora logo. E o pai continuou andando com eles pelo ferro velho, e eles não entendiam, até que o mais velho perguntou: pai, o que nós estamos fazendo aqui? E o pai então olhou para eles e respondeu: olha, filho, vocês estão vendo essas coisas? Sim, pai, aqui só tem coisa velha. Exatamente. Todas as coisas que nós temos um dia vão acabar aqui. Todas as coisas pelas quais os homens brigam, se matam, perdem a amizade, a família, a saúde e a vida, acabam nesse lugar. Todas as coisas pelos quais às vezes vocês brigam em casa vão acabar nesse lugar. Elas vão ser devolvidas à terra. Então, meu irmão, deixa eu continuar. O apóstolo Paulo disse em Colossenses 3, versículo 1 a 4, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Busquem as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E assim está escrito em 2 Coríntios 4,18: fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Fixe os seus olhos naquilo que não se vê. Olhe para dentro de você. Irmãos, quando nós fazemos projetos, planos, você já percebeu que os nossos planos, os nossos projetos têm a ver com alcançar coisas, amontoar coisas, conseguir mais coisas do que nós já temos ou não temos? Os nossos projetos, eles não passam pelo nosso interior. Olha, esse ano
eu vou aumentar em sabedoria. Ora, esse ano eu vou tratar essa área da minha vida que eu tenho falhado, eu tenho dificuldade em perdoar. Esse ano eu vou aprender a perdoar. Esse ano eu vou ser mais generoso ou misericordioso. Esse ano eu vou imitar uma característica de Cristo para que eu me torne mais parecido com Ele. Mas pode olhar o seu projeto de vida, os nossos planos, eles agregam coisas e mais coisas. Coisas que serão devolvidas muito em breve. Coisas que não podem satisfazer esse anseio pela eternidade, essa frustração, essa angústia, esse desejo pela... Não pode satisfazer. Somente Deus pode ocupar este lugar. A Bíblia, em 1 Coríntios, diz: os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E Pedro, em 2 Pedro 3,10, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados, também a terra, as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados para sempre. Como viver em um mundo passageiro com os olhos na eternidade? Avalie a sua busca, avalie os seus projetos. Meu irmão, minha irmã, você só vai encontrar completude, verdadeira alegria e verdadeira felicidade em Deus. Busque a Deus. Conheça o Senhor Jesus. Você vai achar descanso para a sua alma, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe sua família, nos abençoe e abençoe a nossa família. Que Ele nos ajude a viver nessa terra com os olhos na eternidade. E que Ele nos ensine a colocar como prioridade, em primeiro lugar, aquilo que deve estar em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pense na sua glória. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração e os seus sentimentos irrepreensíveis até o dia do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.